Aleluia, graça e paz, igreja, amém. Quantos estão com frio? Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é bom em todo o tempo, amém. Sem demoras, fique sobre seus pés. Deus tem uma palavra para nossas vidas. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Quem achou diz amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dai-me uma parte dos bens que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. E em poucos dias, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para seus campos, a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhes dava nada. E tornando em si, disse, quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-te-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo, e pondo-lhe um anel na tua mão, na sua mão, e alparcas nos seus pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou o que era aquilo. E ele disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele, mas respondendo ele disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegar-me com os meus amigos. Vindo porém este teu filho, que desperdiçou os seus bens com meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegar-nos e nos folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e se achou. Feche seus olhos. Pai amado e Pai querido, Deus soberano e maravilhoso, nessa noite nós estamos na Tua presença, Senhor, e pedimos pela graça e misericórdia, que o Senhor possa falar conosco de uma maneira poderosa. Abre os olhos, ó Pai, do nosso coração, ó Deus, em nome de Jesus, nos dê discernimento da Tua palavra, revela a Tua palavra sobre as nossas vidas, fala conosco, Senhor, que essa palavra sirva de alimento para essa noite, que o Senhor venha falar de uma forma poderosa, que seja um antes e um depois, e que em nome de Jesus, o nosso coração seja uma terra boa, uma terra fértil, uma terra produtiva, para que a gente receba a Tua palavra e ela venha gerar bons frutos, no nome santo e poderoso de Jesus, amém e amém. Pode se assentar. Essa parábola, ela é uma das parábolas mais conhecidas da palavra do Senhor, a parábola do filho pródigo. E sempre eu penso nessa parábola porque ela nos chama a atenção por muitas coisas que aconteceu e que o Senhor quer nos ensinar através dela.
A Bíblia diz que certa vez um moço, um filho, pediu ao seu pai a sua herança, tudo aquilo que ele tinha, porque ele estava cansado de viver aquela vida que ele vivia. Ele tinha uma vida boa, uma vida cômoda, e isso serve para os nossos dias, para a gente aplicar no nosso dia de hoje. Às vezes a gente está na igreja, está na casa do Senhor, está servindo ao Senhor, e às vezes a gente passa por algumas batalhas e algumas lutas, e lutas que a gente passa se a gente estivesse na casa do Senhor, ou que se a gente estivesse fora da casa do Senhor. Mas nós nos esquecemos que nós temos a mão forte do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Muitas vezes nós entramos no comodismo, como esse jovem estava no comodismo. Às vezes nós pensamos assim, mas parece que lá fora é melhor, parece que lá fora, como diz o profeta Asaf, antes dele entrar no santuário do Senhor, parece que lá fora as coisas dão mais certo, parece que lá fora os ricos têm mais comodidade, parece que lá fora as pessoas nem ficam enfermas, e eu fico passando por essas tribulações. Foi nesse termo que o jovem rico não guardou o coração dele, esse jovem pródigo não guardou o coração dele, deixou Satanás semear algumas sementes de amargura no coração dele, e essas sementes de amargura gerou revolta em seu coração, e um dia ele chega diante do seu pai e diz assim: eu quero aquilo que é meu, eu quero a minha herança. A Bíblia fala que o pai, sendo um bom pai, repartiu aquela herança e deu metade para cada um, e a Bíblia fala que ele saiu daquele lugar e ele foi para longe, porque a primeira coisa, quando nós resolvemos viver uma vida sem Jesus, ela se aparta da presença do Senhor, se aparta da casa do Senhor. A Bíblia diz aqui no versículo 13: e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para a terra longínqua, e ali desperdiçou todos os seus bens, vivendo uma vida dissolutamente. Quando nós saímos da presença do Senhor, quando nós ficamos longe da presença do Senhor, nós desperdiçamos tudo aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Nós jogamos fora tudo aquilo que Deus deseja fazer. Eu sempre digo que o Senhor, quando o Senhor nos chama para viver uma vida com Ele, um evangelho com Ele, quando o Senhor nos chama para viver uma vida nova, Deus tem algo para fazer através das nossas vidas. Deus não nos chama para a gente ficar sentado no banco. Deus sempre tem algo para manifestar através das nossas vidas, para fazer através das nossas vidas. E quando nós não estamos inseridos, assim como o pastor pregou esses dias, nos propósitos do Senhor, nós desperdiçamos dons e talentos que o Senhor colocou nas nossas mãos. E foi assim exatamente o que aconteceu com esse jovem. Ele saiu, ele foi longe do Senhor, longe da presença do Senhor, porque automaticamente quando nós não queremos mais, a primeira coisa, quando a pessoa deixa o diabo criar raiz de amargura no coração, ela já começa a ficar longe da presença do Senhor. Por isso que a Bíblia diz assim, que tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração. Por isso que nós devemos aprender a guardar o nosso coração. Esse jovem, se ele tivesse guardado o coração dele contra as astutas do inimigo, ele não teria acontecido o que aconteceu. Com isso que Jesus quer nos ensinar. Por isso que nós devemos guardar o nosso coração para não sair fora do projeto, da rota, daquilo que Deus deseja fazer nas nossas vidas. Tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, todos os dons, todos os talentos. Eu sempre digo isso. Um dia perante ao Senhor nós vamos entregar para Ele. Um dia perante ao Senhor nós vamos devolver. E um dia perante ao Senhor, o Senhor vai chegar em mim, vai chegar em você e vai te dizer: o que você fez com os dons e talentos que eu coloquei na tua mão? Quantas pessoas você ganhou com os dons e talentos que eu coloquei nas tuas mãos? A Bíblia diz aqui no versículo 14: e havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou um dos cidadãos daquela terra, a qual mandou para os seus campos apacentar os seus porcos. A Bíblia fala
que abismo gera outro abismo, pecado gera mais pecado e mais pecado e mais pecado. Um pecado só, ele não para por ali. Um abismo só, ele não fica por ali. Ele vai cavando, ele fica maior. Um abismo chama o outro. E a Bíblia fala que foi isso que aconteceu com esse jovem, e foi isso que acontece, e é isso que acontece quando uma pessoa sai do centro da vontade do Senhor. Parece ser bom. O pecado tem aparência de bom, porque se fosse ruim, ninguém iria pecar. A Bíblia fala que um abismo chama o outro abismo. Então o que acontece? O diabo, com sua astúcia, ele coloca a pontinha do bico do sapato dele. E se você der brecha e não tampar essa parte, ele vai colocando o sapato, e quando vê, ele já te dá um pontapé e te derruba longe. É assim que acontece. E a Bíblia fala que esse jovem começou ali a padecer necessidade. E no versículo 17 diz assim: e tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui perecendo de fome. A Bíblia fala que um certo dia ele se lembra do seu pai. O jornaleiro do meu pai, aqueles que trabalham para o meu pai, tem abundância de pão. Aqueles que trabalham para o meu pai, vivem lá em prosperidade. E eu aqui padecendo necessidade, eu aqui precisando. E a Bíblia diz assim, que ele diz assim no versículo 19: já não sou digno de ser chamado teu filho. No versículo 18: levantar-te-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e contra ti. Deixa eu te dizer algo para você. Nós só estamos aqui hoje pela graça e misericórdia do Senhor. Nós só estamos aqui hoje pelo favor imerecido do Senhor sobre as nossas vidas. Quantas vezes a gente já não se viu nessa situação do filho pródigo? Quantas vezes a gente não passou por essa situação muito semelhante? Mas o Senhor, por graça e por misericórdia, nos levantou novamente, nos deu mais uma chance, nos deu mais uma oportunidade. O Senhor como um bom pastor, o Senhor como um pai que não nos abandona. Sabe o que o Senhor deseja de mim e de você? É um coração arrependido, um coração que chega diante dele aberto. Porque muitas das vezes a gente faz tantas orações para o Senhor. Eu estava conversando isso com as meninas no meu trabalho essa semana. Eu falei quantas orações, quantos jejum, quantas coisas que a gente faz que muitas das vezes Deus nem recebe. Quantas das vezes a gente chega diante do Senhor, presta atenção nisso que eu vou te dizer, com uma oração tão já feita, aquela oração que a gente é acostumado a fazer todos os dias, e a gente não vê nada acontecer. Sabe o que Deus deseja de mim, de você? Que a gente rasgue o nosso coração para Ele, que a gente chegue nele como esse filho chegou: pai, eu pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Quantas das vezes a gente está passando por situações difíceis, dolorosas, e a gente se faz forte para tantas pessoas, inclusive para o Senhor. Mas eu estou aqui para te dizer que nós temos um bom pai. Nós temos aquele pai que nós podemos deitar no colo dele. Nós temos aquele pai que é possível a gente: Senhor, o Senhor conhece o meu coração, eu estou precisando do teu renovo, eu estou precisando da tua força, eu estou precisando da tua ajuda, eu estou precisando da tua fortaleza. Eu pequei contra o Senhor, eu errei, mas eu estou aqui na posição de filho, pedindo perdão ao Senhor, que o Senhor renove as minhas forças. Eu lembro de um dia que eu fiz uma oração tão sincera com o Senhor. Eu falei: Senhor, o Senhor precisa me ajudar, porque muitas das vezes parece que eu não vou dar conta, e automaticamente o Senhor respondeu. E naquela oração eu vi quanto que Deus anseia um coração quebrantado e um coração contrito. Na segunda-feira eu passei um estudo, e Deus falou muito comigo, e algo que Deus vinha ministrando no meu coração durante a semana. O verdadeiro cristão, ele precisa verdadeiramente ter o caráter de Cristo implantado nele. O verdadeiro cristão, ele deve ter as características de Cristo implantado. A Bíblia fala assim: se alguém está nele, deve andar como ele andou, deve fazer aquilo que ele fez. Aquilo que está lá em Gálatas 5, em Gálatas
5, 22, 22, 5. Estou com a cabeça cansada agora. 22, 5. Os frutos do... 22, 5, né? Os frutos do Espírito Santo, nós precisamos... 5, 22. Nós precisamos estar implantado no nosso coração. A mansidão, a bondade, nós precisamos ter isso implantado no nosso coração. Olha o caráter de Cristo. A Bíblia fala o que eu acho mais lindo nessa parábola. A Bíblia fala que esse jovem arrependeu. Ele disse: não, o jornaleiro do meu pai come melhor do que eu, tem mais que eu, vou me arrepender. É esse coração que Deus quer. A Bíblia fala que ele se arrependeu e ele voltou. E a Bíblia fala que quando ele chega, a Bíblia fala que de longe o pai avistou o filho. De longe o pai avistou o filho. Pensa num Deus que nos ama. Pensa no Deus que nos espera. Pensa em quantas pessoas estão perdidas lá no mundo. E você pode ser um instrumento de Deus para que essas pessoas voltem ao Evangelho. Pensa na espera do Senhor. A Bíblia fala que de longe o Senhor avistou o filho. É o meu filho. É o meu filho. E você pode ser um instrumento do Senhor nesse tempo, nessa geração, para que as pessoas voltem. Você imagina a alegria de um pai, a alegria do Senhor, quando ele avista um filho voltando para a casa do Senhor. Nós distribuímos 50 ingressos na conferência de mulheres. Nós oramos segunda-feira, eu tenho orado. E eu creio que a maioria vão vir. Eu creio que mulheres vão ser impactadas, vão ser transformadas, vão ser curadas. Esses convites foi um ato profético diante do Senhor. Aquelas pessoas que você convidou vão ser impactadas pelo poder da palavra do Senhor. Pensa no impacto que você pode causar no coração do Senhor, no coração de Deus, quando você traz alguém e a Bíblia, e Deus vê essa pessoa entrando na igreja, e Deus vê essa pessoa se arrependendo como um filho pródigo, e Deus vê essa pessoa entregando o coração para o Senhor. Então Deus começa a olhar e fala: ó, de longe eu estou vendo ele, de longe eu estou vendo ele. A Bíblia diz no versículo 20: e levantando-se foi para o seu pai, e quando estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se sobre o pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo e pondo-lhe um anel no seu dedo e alparcas no seu pé, e trazei o bezerro cevado e matai-o, comamos e nos alegramos, porque o meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Eis que tem festa no céu quando uma pessoa se converte. Eis que tem festa no céu quando uma pessoa volta para o Evangelho. E Deus quer nos usar com um canal, como um instrumento nas mãos dele, para que isso comece a acontecer. Mas para que isso comece a acontecer, algo que Deus tem colocado muito no meu coração, nós precisamos aprender a aplicar o caráter de Cristo nas nossas vidas. Nós precisamos ter a conduta que Cristo teve. Nós precisamos andar como Jesus andou, fazer aquilo que Jesus fez. Sabe, muitas das vezes o diabo vai colocar a gente em certas situações, para que a gente não faça da maneira como Jesus fez. Mas nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, dai-me um coração igual ao teu. Senhor, implanta-me o teu caráter. Senhor, me faz ver o meu irmão como o Senhor vê. Eu sempre falo isso para o Júnior: o diabo é tão astuto, ele arma ciladas com pessoas, para que a gente olhe com os nossos olhos. Mas peça para o Senhor: Senhor, abra a minha visão, abra os meus olhos espirituais, para que eu não veja o meu irmão, para que eu não veja aquela pessoa da minha família, que tanto precisa do Senhor com os meus olhos, mas que eu veja com os olhos do Senhor, para que eu veja com os olhos, assim como o Senhor viu esse filho pródigo voltar. A Bíblia fala que Deus não vê como a gente vê, mas nesses dias nós precisamos pedir para o Senhor: abre os olhos do meu coração, Senhor. Abre os olhos do meu coração, me faça enxergar como o Senhor enxerga. Me faça ser manso e humilde de coração. Implanta em mim o teu caráter.
É preciso nesses dias o caráter de Cristo se manifestar nas nossas vidas. É preciso nesse dia a gente começar a viver de uma maneira diferente, para que a Bíblia diz: se preciso for, fale, mas que as pessoas vejam a minha conduta e a tua conduta, e ela queira vir para a igreja, vir para a casa do Senhor, pela minha conduta e pela tua conduta. Eu fiquei sabendo de algo essa semana muito triste. Uma pessoa que viu outra pessoa lá, que ela estava na igreja, e ela tem uma certa influência em uma igreja, e ela disse assim, essa pessoa da igreja, ela estava tentando levar, que era uma pessoa da família dela, e ela disse assim: na tua igreja eu não vou não, porque na tua igreja tem fulano, e um dia eu vi ele fazendo isso, não conduz com a conduta dele. Ele era um líder de uma igreja. Isso entristeceu meu coração. Eu comentei com o pastor hoje, falei: que tristeza isso, que tristeza para o reino de Deus isso. Então que a gente venha guardar isso no nosso coração nesse dia. Senhor, pedir isso para o Senhor: me ensina a ter o teu caráter, me ensina a ter o teu coração, me ensina a andar como o Senhor andou, me ensina a ver o meu irmão como o Senhor vê, me implanta em mim os frutos do teu Espírito Santo. Eu quero ser bondoso, eu quero ser manso. Sabe, segunda-feira, deixa eu ver se foi segunda-feira, acho que foi segunda-feira mesmo, eu comentei com as meninas, eu estava trabalhando, e eu comecei até a ponderar minha voz, como que eu estava atendendo, como que eu estava tratando as pessoas, e aquilo, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Sabe, é hora da gente tentar mudar e aplicar em nós o caráter de Jesus. Sabe, se a gente quer ser boca de Deus lá fora, é hora da gente aplicar em nós o caráter de Cristo e pedir isso para o Senhor todos os dias: Senhor, implanta em mim o teu caráter. A Bíblia fala que no versículo 23, no versículo 24, 25, e o meu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chegando nos seus servos, perguntou o que era aquilo, e ele disse: veio teu irmão e teu pai, matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas a Bíblia fala aqui que ele se indignou, e ele ficou irado, e ele não aceitava aquilo. Ele falou: mas eu estou com o Senhor nunca deu um bezerro. E ele diz: filho, tudo que é meu é teu. Mas nós precisamos nos alegrar, porque ele estava morto e reviveu. Nós precisamos se alegrar. Fique sob seus pés. Feche seus olhos. Sabe, talvez você está aqui nessa noite, e talvez você não é esse filho pródigo, como a Bíblia diz. Mas talvez você conheça alguém que precisa conhecer esse Jesus tão maravilhoso, tão perdoador. Talvez você está aqui, você conhece alguém que necessita ouvir a palavra do Senhor, que necessita de um pai. E você conhece, e eu conheço esse pai. Então eu gostaria que você fechasse os seus olhos e que você começasse a orar por essa pessoa. Feche seus olhos. Se você conhece essa pessoa que precisa de conversão, de salvação, essa pessoa que precisa conhecer esse pai que eu e você temos, eu gostaria que você colocasse essa pessoa diante da presença do Senhor. E Yeshua HaMashiach está na casa nessa noite, aquele que tem poder para salvar, para curar, para libertar. Sabe, ele é o mais interessado na salvação, ele é o mais interessado em mudar qualquer história. E eu quero que você feche os seus olhos e você peça para o Senhor: Senhor, me inclua nesse teu projeto, me ensina a ter o teu caráter, Pai, me ensina a ter o teu coração, o coração desse Pai. Hoje nessa história, o que eu quero te enfatizar nem é o filho, mas é o caráter do Pai, é o caráter de Deus, é o caráter do Senhor. E você peça para o Senhor nessa noite: Pai, implanta em mim esse caráter, me faz ver com os teus olhos, me faz amar assim como o Senhor ama, me faz perdoar como o Senhor perdoa. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite nós estamos aqui
Pai, o que nós pedimos nesses dias, Senhor, nós queremos ter um coração igual ao do Senhor. Pai, nós não queremos ver com os nossos próprios olhos, mas queremos que o Senhor abra as nossas visões nesses dias, para que a gente vê como o Senhor vê. Ó Deus, em nome de Jesus, a tua palavra diz nessa parábola, a qual o Senhor nos ensina, que o Senhor se moveu de íntima compaixão, quando o Senhor viu o filho, quando o Senhor viu aquela alma que estava perdida, mas que ela queria voltar para os teus caminhos. Senhor, em nome de Jesus, sabemos que tem tantas pessoas perdidas lá fora, andando, Senhor, desgarradas do Senhor, do bom pastor, tantas ovelhas perdidas. Ó Pai, mas nós te pedimos nesse dia, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor dai-nos um coração igual ao do Senhor, implanta em nós, ó Pai, o teu caráter, para que a gente venha ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Eu estava lá no céu, junto com os anjos, no trono de glória. Mas seu pai me disse assim: filho querido, quero falar contigo. Você vai ter que descer na terra pra salvar o mundo. Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem amar você. Porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, uma cruz porque eu te amei, teu sangue está. Porque eu te amei, quero te amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Eu estava lá no céu, junto com os anjos, no trono de glória. Mas meu pai me disse assim: filho querido, quero falar contigo. Você vai ter que descer na terra pra salvar o mundo. Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo se você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, uma cruz estava a te olhar. Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar.